Todos agora oficialmente com o microfone ligado, né? Que eu dei boa noite aquela hora e não saiu nada. Agora sim, é uma alegria estarmos juntos mais uma noite. Estamos caminhando, né? A semana está passando, hoje é terça-feira. Temos bons temas ainda para trabalharmos durante essa semana. E eu espero que você consiga. Eu entendo que não é fácil, né? O pessoal está trabalhando e aí sai correndo do trabalho, vem para cá. Mas eu acho que é um esforço que vale a pena de buscarmos a Deus. A gente não tem tantas semanas de oração assim no ano, né? Então, aproveitar, estar aqui para buscar a Deus mais efetivamente, mais intensamente, né? Faz parte da vida do cristão. E essa igreja, ela tem um perfil muito importante, interessante, muito interessante, de verdade estar nos cultos, desde que eu fui pastor aqui, e lembro com carinho desse período, que essa igreja responde. Eu me lembro de um JA, que a gente fez dos Calebes. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Acho que não está aqui ainda, não. Mas a gente fazia no sábado à tarde os encontrões de JA, assim, para treinamento do Caleb, dava 130 pessoas no sábado à tarde, para treinamento de missionário. Essa igreja é especial, e você tem que manter isso aceso no seu coração e transmitir a esses meninos e meninas que hoje estão tomando conta dos nossos cultos da semana de oração, porque a semana é deles, né? A semana é dos jovens. Como disse essa semana, né, os nossos jovens na Igreja Adventista é até 100 anos, né? Será que tem alguém aqui que passou dos 100? Não. Acho que ainda não, né? Tem alguém assim aqui? Acho que não. É isso aí. Então, todo mundo aqui, semana jovem na cabeça, viu? Todo mundo juntos aqui, tá bom? Queridos, ontem nós falamos sobre uma batalha da mente, né? Conversamos ali, inclusive o nosso Caio, que fez a introdução, né? Ele falou muito bem, que ele falou assim, começou na batalha e terminou com saúde, mas é exatamente isso, né? É a batalha da mente. Se a gente estiver fraco da nossa saúde, não estiver tomando conta do nosso corpo em geral, nós vamos ter dificuldade para enfrentar as batalhas dos últimos dias, que Jesus já avisou que não vão ser moleza. Se você tem achado fácil os dias de hoje para ser cristão, os problemas ainda não bateram na sua porta, eles vão bater. Vão bater a porta, os problemas desse mundo vão bater a nossa porta, né? Então nós temos que estar preparados para esse momento. Hoje à noite nós vamos falar sobre dons, o doador dos dons. A glória é sempre para Deus. Então, a batalha da mente, a vitória de Deus em nossa vida, o Senhor da história, o sermão de domingo, né? Deus é o Senhor da história, né? E assim por diante. A gente sabe que a capacidade humana é impressionante. Não sei se você sabia, se eu errar, me corrija, viu? Mas a música final de ontem, que foi cantada aqui ontem, foi feita por um irmão da nossa igreja, dessa igreja aqui. Foi feita por ele. Se eu errar, é isso mesmo? Não foi isso? Seu pai que fez aquela música? Aí, ó, tá vendo aí? Aí. Eu sei, ele me falou. Você vê? Capacidade humana, talentos, que música linda, espetacular, e casou direitinho com o sermão. A capacidade humana é algo impressionante. Cada dia que passa, invenções, ideias novas vão surgindo e tornando obsoletas coisas e informações que há poucos dias atrás eram novidade. A gente que já tem cabeça um pouquinho mais branca, a gente viu as mudanças do século XX para o XXI, assim, de uma forma... Meu pai, os meninos de hoje, eles nem chegam a acostumar com algumas coisas, essas coisas já desaparecem. É assim que está o mundo de hoje, né? Novidade em cima de novidade. O mundo sempre foi se atualizando, mas do século XX para cá, a agilidade com que isso ocorreu causa espanto. Um absurdo. Olhando para o livro dos recordes, você vai encontrar a essência da capacidade humana em todas as áreas da vida. Força, habilidade, inteligência, resistência e até algumas bizarrices que existe ali no livro dos recordes. O ser humano mais isso, mais aquilo, que fez isso, que fez aquilo. E é exatamente isso. Mas onde estão todos esses homens e mulheres que bateram a maioria desses recordes? Onde estão? Talvez um ou outro ainda esteja por aí, velhinho, tal. Mas a maioria está onde? No cemitério. Dizem que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Ali estão enterrados grandes homens e mulheres,
grandes sonhos e riquezas, ideias de riquezas. Pessoas que tiveram grandes palácios, castelos, estão tudo no cemitério. Doutores e os indivíduos mais poderosos da terra, que já foram, estão enterrados ali. O cemitério é um dos lugares mais ricos da terra. Alguém já viu uma exumação? Levanta a mão aí se você já viu uma exumação. Eu já vi. E foi por acidente. Eu estava aqui eu acho que eu era pastor de Abrantes, se não me engano. E eu fui fazer um enterro ali no cemitério, Senhor, e agora não vou nem lembrar o nome, mas lá em Salvador. Fui fazer um velório e um enterro. Quando eu estava chegando, num dos cemitérios mais antigos aqui de Salvador. Eu nem sei, não lembro mais o nome, não. E aí eu estava indo assim, de repente eu passei por umas pessoas que estavam tirando um resto de caixão, que é resto de caixão mesmo, até o caixão já estava sendo consumido, né? E os restos de uma pessoa, que eu não tenho ideia quem era. Ali eu encontrei alguns pedaços de pano, olhando lá, eu parei para ver. Alguns pedaços de pano, dava para ver que talvez era um terno azul, ficou na minha mente. Alguns chumaços de cabelo. Eu nem vi as unhas, diz que as unhas ficam ali, né, muito tempo, eu não vi unhas. E o resto era pó. E olha que não estava enterrado no chão, estava numa gaveta. Se tivesse enterrado no chão, no barro mesmo, é capaz de não ter sobrado nada. Como estava na gaveta. Esses dias atrás eu fui fazer um outro velório e eu fiquei assim incomodado com aquilo ali, porque a pessoa não tinha uma gaveta, ela não se preparou para esse momento. E levou o corpo para uma gaveta de um amigo. Que coisa, né? Como é que o ser humano, né? Quem somos nós? Precisou da gaveta de um amigo. E quando chegou lá, estava tão cheia a gaveta que não dava para fazer. Então eles tiraram sacos e sacos de pessoas. Não sei quem eram, não tinha ideia. Sacos e sacos, e foi empilhando sacos assim, colocaram o caixão novo e ficavam empurrando os sacos assim, sabe? Tentando colocar aquilo ali. São pessoas, eram pessoas. Queridos, ser o melhor em alguma coisa destaca o indivíduo. E muitas vezes a pessoa não sabe lidar com a fama, com o poder, com o dinheiro que esses talentos que você tem trazem para você. E ao invés de ajudar, acabam atrapalhando o ciclo normal da vida. Pessoas muito famosas não conseguem nem caminhar num shopping. Pessoas riquíssimas não dormem muitas vezes por medo de serem assaltados. Ou tem que encher de câmeras e não sei o quê. É uma loucura a vida dessas pessoas. Então, às vezes, o talento que leva à riqueza, que leva ao poder, que leva à fama, nem sempre é coisa boa na vida da pessoa. Tudo se torna melhor quando reconhecemos a fonte de todo dom, de todo talento, da capacidade, inteligência e sabedoria que vem de nós. É como se nós fôssemos pensar numa cirurgia. Ninguém faz uma cirurgia, eu não sou médico, né, mas ninguém faz uma cirurgia sem colocar pelo menos uma luva. Né? Isso tem que ter uma luva. Mas a luva não faz a cirurgia. A luva sozinha não faz. Para que a cirurgia aconteça, tem que ter o que dentro da luva? Uma mão. Hoje em dia tem robôs que fazem cirurgia. Mas vamos esquecer isso aí, tá? Vamos esquecer essa parte tecnológica. Vamos pensar só nessa ilustração da luva com uma mão. Você pode ter muitos talentos. Você toca, você canta, você prega, você tem o seu emprego e lá você é talentoso, você sabe fazer isso, arrumar aquilo, mas você é apenas a luva. Porque quem é que te deu, de verdade, a capacidade, a inteligência, o dom, para fazer essas coisas acontecerem? É Deus. E aqui está o segredo. O poder não está na luva, está na mão que o preenche, que a preenche. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Tiago 1,17. Lá no finalzinho, perto do Apocalipse.
Tiago 1:17. Já oramos? Então vamos à leitura. Diz a palavra de Deus assim: toda é quanto? Toda é tudo, certo? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Vem de onde? Vem de cima, vem do alto, diz a minha Bíblia. Descendo de quem? Do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, tudo que temos, tudo que somos, tudo que você sabe fazer, todo o conhecimento que você tem, toda a força que você possui, toda a saúde, tudo que você tem de dons, enfim, vem de Deus, vem de cima. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de cima, é de Deus. Por exemplo, conhecimento. Deuteronômio 29, um verso famoso para quem dá estudo bíblico, né? As coisas reveladas pertencem a quem? A nós e aos nossos filhos. Mas as coisas encobertas pertencem a quem? Então tudo que temos e sabemos, especialmente sobre Deus nessa terra, é porque Deus um dia revelou. Deus colocou a plena luz. O que Ele deixou que eu soubesse, eu posso chegar a conhecer. O que Ele não permitiu que eu saiba, eu nunca vou chegar a conhecer por minha própria conta e risco, pela razão que eu desenvolvi, como no iluminismo, né? Que os franceses tomaram uma mulher mal vestida, para não dizer mal despida, e colocaram sentada no altar, na igreja de Notre Dame, na catedral de Notre Dame, e ali passaram substituindo ali, simbolicamente a Deus, e dizendo, aqui está a deusa da razão. Então, a partir dali, o ser humano acha que resolve tudo, que sabe tudo, que depende dele mesmo, que é a nossa glória, que nós sabemos, que nós podemos. É exatamente isso. Além do conhecimento que vem de Deus, a força. Abra sua Bíblia em Salmo 118, 14. Salmo 118, 14. Porque eu estou falando do intelecto, o conhecimento que a gente tem, a sabedoria. Tiago 1,5 diz que a sabedoria tem uma fonte também. Mas quando se trata de força agora, força física, mental, o texto bíblico do Salmo 118, verso 14, diz que o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Então a nossa força vem de quem? Ele é a nossa força. Ele nos sustenta. É Deus. Quando a gente vai para aquela parábola de Mateus 25, que fala sobre a parábola dos talentos, que a gente usa para falar de dons, né? Aquela parábola a gente usa para falar de dons. Só que talentos ali era o nome da moeda da época. Então está falando de dinheiro. Mas a gente usa para falar de dons e não perde em nada usar para falar de dons. Cabe direitinho. Encaixa direitinho sobre dons também, né? Então, Deus, Ele deu dons, ou aquele homem, aquele senhor que representa Deus, deu talentos àqueles servos, e alguns servos desenvolveram esses talentos, colocaram no banco e ampliaram aquilo ali, e usaram para o bem, e um resolveu enterrar, e você conhece a história, eu não preciso me prender nisso. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, de acordo com o seu querer e a necessidade dentro dos planos dele. Esses são os dons. Deus distribui de acordo com o que Ele quer e de acordo com os planos que Ele tem para você, para a sua família, para a igreja, para o seu trabalho. Os planos que Deus tem, Ele distribui os dons. Pensando assim, eu posso querer ter o dom de alguém? Posso, até posso. Eu posso querer ser um cantor e posso trabalhar para isso, posso pagar alguém para me ensinar a tocar, posso querer ser um bom pregador, posso pesquisar. Sim, eu devo desenvolver meus talentos. Mas tem alguns dons naturais que eu recebo, que você já nasceu com isso, né? E que você pode também desenvolver, melhorar esses dons e para usar para a glória do Senhor. Por fim, queridos, a vontade também é um dom de Deus. Impressionante, né? Porque parece que pelo menos isso depende de nós. Não, eu quero. Mas a Bíblia diz que até o querer e o efetuar é impulsionado por Deus na nossa vida. Até o querer e o efetuar. Para você ver que tudo de verdade vem de quem?
vem de Deus. Daniel e seus amigos já eram nobres e capazes em Jerusalém. Eles não desenvolveram todos os dons que tinham na Babilônia. Mas, imagine que agora eles eram nobres e capazes lá em Jerusalém, mas quando eles chegam na Babilônia, eles são súditos e escravos do rei da Babilônia. O escravo, ele não é dono de nada em sua vida. Ele não é dono nem de si mesmo. Então, até o capital intelectual de um escravo pertence a quem? Ao seu senhor. Até o capital intelectual pertence ao seu senhor. E naquele momento, Daniel e seus companheiros eram escravos na Babilônia. Embora da nobreza, foram colocados numa posição interessante lá dentro, mas eram escravos, vindos de outro reino. O escravo não é dono de nada. Tudo que ele produz pertence ao seu dono e suas capacidades estão à mercê do rei. Agora, pela obediência, aqui está o segredo, pela obediência aos princípios divinos, que nós falamos alguma coisa ontem também, e o desejo de testemunhar em terra estranha, Daniel capítulo 1, versículo 8, o Senhor, quem? O Senhor, diz a Bíblia, lhes deu capacidades e dons especiais que se sobressaíram aos demais rapazes do reino, aos demais rapazes daquela época. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia dar uma volta na Bíblia, mas a gente sempre voltaria a Daniel. Daniel 1 e 2. São os dois capítulos que nós vamos trabalhar durante a semana. Então vamos ler aqui o verso 8, porque mostra a firmeza de Daniel, a resposta de Deus, a firmeza dele, fez com que ele adquirisse a saúde, que nós já estudamos ontem, e adquirisse dons especiais, esses 4 jovens. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Eles eram mais bonitos, mais corados, enfim. Estavam mais robustos, eles eram mais fortes do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. E o verso 17 diz, ora, a estes 4 jovens, o que é que diz a sua Bíblia agora? Na minha Bíblia diz assim, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel ainda deu um pouquinho mais, deu inteligência de todos os sonhos e visões. Então, na história de Daniel e seus amigos, se confirmam alguns princípios que regem os dons dos seres humanos. Primeiro, escute o que eu vou dizer. Primeiro, Deus quer usar você. Primeira coisa. O primeiro princípio dos dons. Deus deu dons a você porque Ele está esperando você se colocar à disposição de ser usado por Ele. Imagine o espetáculo de você imaginar o Senhor do universo, que não depende de mim, me usando em algum momento da vida. Você já pensou? Que coisa espetacular. Então, os dons que você tem, por menor que você acha que seja, porque para Deus não existe essa história de um dom gigante e outro pequeno, para Deus é dom colocado em prática ou não, é isso. Deus quer usar você. Primeiro princípio do dom. Você precisa entender isso. E não interessa a idade. A Bíblia diz assim que você não deve menosprezar, por exemplo, a mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade, diz a Bíblia. Então, por mais jovenzinho que você seja, você pode ser usado por Deus, e a Bíblia traz personagens assim. Porque você tinha um Eli, cheio de experiência, né? Rodagem no ministério sacerdotal, mas que estava sendo puxado a orelha por um menino chamado Samuel. Deus não tinha condições de falar com Eli, porque Eli não dava essa abertura espiritual. Não era um homem santificado, não obedecia, mas Samuel Deus usou. Então não interessa a sua idade, seu tamanho, interessa a sua disponibilidade, e você tem entendido que Deus quer usar você. Segundo, Deus distribui o dom a quem quer e como quer. Eu quero que, você que já foi minha ovelhinha por uns 3 anos, 4 anos, sei lá, você me ouviu falar muito essa frase me acompanha.
Deus não quer salvar você nessa terra. Deus quer salvar você dessa terra. Eu sempre uso essa frase. Não que Deus não queira salvar você aqui, mas se for preciso Ele te deixar com um pingo de dom, para você não se perder, Ele vai deixar. Se for preciso deixar você com um mínimo de dinheiro, porque para você não se perder com esse dinheiro, Ele vai deixar você com. Por que eu continuo pobre se eu faço as coisas? Porque Deus quer salvar você, meu irmão. Porque você, no íntimo do seu coração, você nem se conhece, mas você é ganancioso. Se Ele te der dinheiro, você se perde. Você entende? A mesma coisa com os dons. Se Ele transformar você num grande cantor, talvez amanhã você não esteja cantando aqui, mas esteja cantando num palco do mundo. Então Ele dá o dom a quem quer e como quer, sabendo que Ele quer salvar você, que Deus só tem esse objetivo na terra, salvar a gente. Depois outras coisas acontecerão, mas o objetivo de Deus agora é esse. Terceiro, a decisão de oferecer o dom ao Senhor em obediência. Isso aqui é lindo demais. Move o coração de Deus. Quando você tem um talento que você tem usado lá fora para ganhar o pão que todo mundo aqui trabalha. Você tá usando os talentos que Deus te deu para ganhar o pão, para trazer o pão para dentro de casa. Mas você pega esse talento e você pergunta, Senhor, como é que eu posso usar esse talento, esse dom que o Senhor me deu, que eu já uso para ganhar o meu pão? Como é que eu posso usar para a honra e glória do Teu nome na Tua casa? Ou que seja na rua pregando o Evangelho? Não sei. Quando você decidir assim, eu vou obedecer e vou colocar o meu dom na mão do Senhor, isso move o coração do Onipotente. E Ele transformará o seu, de repente, pequeno dom em algo espetacular para a sua honra e glória. Nós encontramos em Daniel 2, duas atitudes diferentes. Eu quero mostrar para vocês isso. Somente 2 pessoas na Bíblia, aqui, tiveram o privilégio de receber o sonho da estátua de Nabucodonosor, aquela estátua. Só 2 pessoas. Quem foram? Nabucodonosor e Daniel, só 2. Um era rei, o outro era escravo. Um era súdito do reino celestial, o outro era o rei dos reis da terra, Babilônia. A diferença é que o rei não se lembrava do sonho e não entendia o significado, enquanto Daniel, o escravo, viu o sonho, compreendeu completamente a informação do que representava aquele sonho, a interpretação do sonho. Nabucodonosor chamou os sábios. Você conhece a história, então não vamos ler todos os textos aqui. Os sábios orgulhosamente, eu grifei essa palavra aqui no sermão, orgulhosamente se apresentaram como intérpretes, nas 2 vezes que o rei solicitou que eles entrassem em ação. Daniel 2, verso 4 e verso 7. Eles se apresentaram como intérpretes. Interpretar o sonho de alguém não é tão difícil assim. Acertar a interpretação é outra coisa. Mas interpretar, se alguém chegar aqui e me contar um sonho, eu posso inventar uma história mirabolante e simplesmente dizer que eu sei interpretar sonhos. Agora, quando a solicitação virou ameaça de morte, eles passaram a reconhecer que não sabiam tudo e que somente alguém divino teria essa capacidade. Está com a Bíblia aberta em Daniel? 2, verso 10. Responderam os caldeus, esses sábios aí, né? Na presença do rei disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago e encantador. 11. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão quem? Os deuses, e estes não moram com os homens. Vamos aprender um pouquinho com a fala desses homens. Primeiro, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Verso 10. Realmente, a imortalidade pertence a quem? A Deus. Diz 1 Timóteo 1,17 e capítulo 6, 16. A imortalidade
é só Deus. É de Deus, pertence a Ele. E somente Deus mesmo é que sabe dar resposta daquilo que o rei estava exigindo. Porque o que o rei exigia naquele momento não era a interpretação. Deus havia retirado o sonho da cabeça de Nabucodonosor e ele queria que os sábios dissessem qual era o sonho e depois interpretasse. Isso ninguém. E os sábios não estavam errados nisso. Mas eles tinham alguns erros na sequência. Ele diz: ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Eles sabiam que era uma prerrogativa divina, mas não conheciam a Deus. E eu quero fazer uma pausa aqui. Existe uma diferença brutal entre saber sobre Deus e conhecer a Deus. A gente pode ter muita gente aqui na igreja, inclusive eu, que tem muito conhecimento sobre Deus baseado no que está aqui. Mas Deus está esperando que o nosso conhecimento dele saia das páginas da Bíblia e vire relacionamento. Conhecer sobre Deus jamais vai te levar para o céu. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa se relacionar com Ele. Esses sábios entendiam que somente Deus era imortal, só Ele tinha condições de dar a resposta que o rei exigia, eles tinham conhecimento sobre Deus e parou ali. É Deus que sabe isso, mas eles não foram atrás, porque eles não sabiam, não tinham relacionamento com Deus, não conheciam de verdade a Deus, não tinham intimidade com Ele. O que os sábios ainda não sabiam é que a Bíblia diz que o Deus dos hebreus é o Deus dos céus, mas que Ele habita com o contrito, abatido de espírito e responde quando clamamos. Amém? Os sábios sabiam que Deus era o único que podia resolver, e Ele é o Deus dos céus, mas só que a Bíblia diz que o Deus dos céus, Ele além de transcendente, Ele é um Deus imanente. O que é transcendente? Que é maior do que tudo, que transcende todo o universo, que não cabe nesse lugar, mas ao mesmo tempo cabe no seu coração. Ele consegue ficar pequenininho, não, entenderam, né? E habitar com você, dentro de você. Ele é Deus transcendente, mas Ele é um Deus imanente. Ele habita, diz Isaías 57:15, com contrito, abatido de espírito e responde quando clamamos. Esse é o Deus. Os sábios desenvolveram reconhecimento sem a busca pela fonte do dom. Reconheceram a sua insuficiência quando estavam em face da morte, mas não foram buscar a Deus, pedindo ao dono dos dons a revelação que lhe dessem a saída do problema. Não tinham relacionamento com o Senhor dos dons. Não tinham. Daniel, assim que soube que ia morrer, juntamente com os demais sábios, ele ia morrer junto com os outros, no pacote, Daniel reuniu seus amigos e foi fazer o quê? Leia comigo Daniel 2,14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Verso 17. Então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azaria, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel, seus companheiros, não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então veio a resposta do céu, foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda tempo e estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Que texto maravilhoso, né? Então, observe que Daniel, ele conhecia, sabia sobre Deus, mas ele conhecia a Deus. Ele foi buscar em oração. Ele foi pedir misericórdia a Deus e foi pedir para que Deus lhe desse a revelação do sonho e a interpretação. Deus poderia não ter dado?
Poderia. Mas Daniel, em oração, em humildade, foi pedir, olha a palavra que diz aqui, misericórdia. Daniel já tinha um dom especial, mas mesmo assim ele foi pedir a Deus. Antes de revelar mistérios aos homens, Daniel se ajoelhava diante de Deus. Antes de você usar seus dons aos homens, vá buscar sabedoria, misericórdia, poder de Deus. Todas as vezes que você for usar seus dons aos homens, busque a Deus. Só que Daniel não ficou parado só em pedir. Porque assim que pediu e Deus lhe revelou, o que Daniel fez? Deu graças a Deus. Bendisse o nome do Senhor. Essas coisas caminham juntas. Pedir e agradecer. Se você vem ao culto de quarta-feira, você vai perceber que os irmãos se levantam e pedem e agradecem. Essas coisas caminham juntas. E eu e você deveríamos nos lembrarmos sempre de que se eu peço e Deus me responde, o que eu deveria estar fazendo? Na sequência, agradecendo. Foi o que Daniel fez. Queridos, na presença do rei, agora que Daniel estava de posse da informação que precisava, da revelação, do sonho e da interpretação, estava com ele já. Imagine, Daniel abraçou aquilo ali, é meu, eu sei o que é isso aqui, agora eu sei, foi lá resolver. Daniel poderia ter aproveitado para se promover e se mostrar mais sábio do que os sábios que estavam ali. Mas a atitude de Daniel foi de reconhecer que a revelação provém de Deus. Somente Ele merece a glória, a honra, sobre toda a sabedoria humana. Não é qualquer Deus, como os sábios haviam dito. Há um Deus no céu. Leia comigo Daniel 2, 27 a 29. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o pode revelar ao rei, mas há um Deus, e não é qualquer Deus, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei. Você vê que ele saiu de cena. Daniel sai de cena, Deus fez revelar ao rei. Daniel foi só o quê? O canal da bênção, somente isso. Não, ele não chegou a dizer, olha, Deus falou para mim, eu vou falar para ti. Não. Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito de morte. E aí ele começa a falar ali, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria, estou no verso 30, do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que a entendesses as cogitações de sua mente. Algumas coisinhas ainda sobre dons. Os dons, queridos, não são troféus da capacidade humana, são empréstimos da graça de Deus. O dom não nasce no talento do homem, nasce na generosidade de Deus. O verdadeiro dom não deve produzir, o verdadeiro dom não deve produzir aplausos para o homem, mas produz glória para Deus. Quando Deus entrega um dom, não é para você necessariamente, Ele entrega a você junto uma missão. Se Ele te deu um dom, tem uma missão anexada a esse dom. Pergunte a Ele qual é. Deus me deu o dom de atender pessoas. Tem uma missão anexada a esse dom. Deus te deu o dom de falar em público. Tem uma missão anexada a esse dom. Deus te deu o dom de ensinar. Tem uma missão junto com esse dom. Deus te deu o dom de construir casas. Tem uma missão anexada a esse dom. Pergunte a Ele qual é a missão que está grampeada no dom que Ele te deu. O perigo, queridos, não é ter dons, é esquecer quem os deu. Os dons de Deus florescem melhor em corações humildes. Toda vez que Daniel foi exaltado, no livro dele aqui, o que Daniel fez? Empurrou a glória de volta para Deus. Toda vez que alguém exaltou Daniel, ele pegava e empurrava de volta a glória. Não é para mim, não é meu, não fui eu. Se não fosse ele, esquece. Não teria acontecido isso.
Agora escute o que eu vou dizer agora, você que é jovem, e que está garimpando a vida, que está expandindo seus horizontes, escute o que eu vou dizer agora. Os dons que você tem podem abrir portas em grandes empresas, em palácios e outros lugares espetaculares. Mas somente a fidelidade mantém alguém de pé diante de Deus. Você pode conseguir grandes coisas com esses talentos que nem são seus, mas a fidelidade é que vai manter você de pé. Sendo o nosso Criador, Ele decidiu nos brindar com sua imagem, nos dando capacidades escolhidas por Ele, para em tudo darmos glória a Ele. Não seríamos nada sem Ele, porque somos pó e fôlego. Quando morremos, cada um desses dois ingredientes volta para o seu dono. O fôlego volta para Deus e o pó volta de onde veio. Todos os dons que temos acabam quando o principal dom se vai. Você sabe qual é o principal dom? A vida. Sem vida você não tem talento algum, sem vida você não tem dinheiro, sem vida você não tem família, sem vida você não tem saúde. Todos os outros dons vão para o espaço. O principal dom, até o amor, para você amar, você precisa ter vida. O principal dom é vida. E Satanás arrancou isso de nós. Por isso morremos. E Jesus veio para nos dar vida. Vida em abundância. O maior de todos os dons vem do doador da vida, Jesus Cristo. Diz a Bíblia em Eclesiastes 9, não vamos abrir por causa do tempo, todos os dons que temos se acabam quando o dom da vida se vai. E Eclesiastes 9:12 diz que o homem não sabe a sua hora. Não temos ideia. O orgulho, a vaidade, a arrogância e a exaltação própria não provém de Deus. Você vai encontrar orgulho, vaidade, arrogância e exaltação própria em Isaías 14, quando fala do inimigo. Em Ezequiel 28, quando fala do inimigo. Aí você vai encontrar esses itens, todos. Provém de Satanás, todo esse furdúncio da nossa vida. Os reinos dessa terra trabalham com autopromoção, marketing pessoal exagerado, exaltação própria, likes, comentários, curtidas e até farmar aura. Estou atualizado. Até isso. Os reinos desse mundo é isso aí. É se que servem para lá. Lá está a Amanda dando risada. Se nada vem de nós mesmos e quando morremos deixamos tudo para trás, qual é a lógica que existe no orgulho, vaidade, ostentação e vanglória? Qual é a lógica de você achar porque tem um talento aqui na igreja que você é superior do que o irmão que está aí? Qualquer outro. Não tem lógica nenhuma. Nós somos súditos do reino celeste e, sendo assim, reconhecemos que todos os dons provêm dele e precisam ser usados para ele. Aqueles que se humilham perante o dono de toda a sabedoria e poder, um dia, diz a Bíblia, serão exaltados. Você precisa achar seu dom, seu espaço na casa de Deus e um significado para a sua vida. Se isso não acontecer, você vai ficar perdido, e alguns chegam ao ponto de dizer que não tem significado essa vida e acabam tirando a própria vida. Você precisa encontrar seu espaço no mundo, na casa de Deus, os dons que você tem, se sentir útil, porque uma das coisas que faz com que as pessoas desistam de viver é porque não tem significado na vida, não tem propósito a vida delas, e elas se perderam, não sabem nem quem são. Você não se batizou para vir à igreja. Escute isso aqui. Se você dormiu até agora, escute isso aqui. Você não se batizou para vir à igreja. Isso você fazia quando nem batizado era. Você se batizou para ser a igreja. Igreja não é prédio. É o povo de Deus em movimento. Isso é igreja. Então, se você se batizou para ficar sentado para sempre na igreja, sem fazer nada para Deus, nada. Não estou dizendo que você tem que vir aqui à frente.
O seu dom pode estar nos bastidores, pode estar lá fora. Tem gente que trabalha da porta para dentro, tem gente que trabalha muito bem da porta para fora. Excelente. O que você precisa é se encontrar, porque você não foi batizado para vir à igreja. Você foi batizado para fazer parte do corpo em movimento, corpo de Deus. Queridos, eu já falei essa semana, a igreja precisa expandir os horizontes, arrombar as portas do inferno e salvar gente para outro reino. Deus ainda procura Daniels nessa geração. Pessoas que tenham dons, mas que não vendam a alma por causa desses dons. Pessoas capazes, porém humildes. Pessoas que brilhem na Babilônia sem pertencer à Babilônia. Porque o maior dom não é interpretar sonhos, é permanecer fiel enquanto Deus te usa. Esse é o maior dom. Permaneça fiel ao Senhor e Ele vai poder te usar sempre. Em qualquer momento, qualquer situação que você estiver disponível a Deus. Que Deus acompanhe você e abençoe. E se você pretende, a partir de hoje, colocar sua vida nas mãos de Deus, ter propósito na sua vida, colocar seus dons, perguntar a Deus: Senhor, o que é que eu posso fazer com isso que eu sei fazer? Na casa do Senhor. Se isso tocou a sua vida, seu coração, enquanto nós ouvimos uma música, você pode se colocar em pé. Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi. Os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever, cada palavra tua quero ser. Porque tudo que eu quero me corrompe. Porque nada me faz forte, me levante. Meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vem ser o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi.
os erros que eu fiz. Escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz. Escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Amém. Amém. O seu talento pode e deve ser o seu ministério. Pense, ore, converse com Deus e coloque em prática. Oremos ao Senhor. Querido Deus, aqui estamos nós, vasos imperfeitos, vasos que muitas vezes estão parados, retendo água, mas que não transborda, e nós queremos transbordar do teu amor, da tua vontade, em obediência, e nós queremos, Senhor, estender esse amor a pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Queremos que nós sejamos cartas abertas de Cristo, bom perfume do Senhor, para evangelizarmos pessoas com os talentos que nós temos, talentos que podem parecer pequenos, mas na mão do teu Espírito se tornam grandes atos, grandes obras para ti. Usa-nos em teu serviço. Não permita estacionarmos em nossa vida espiritual, mas que nós possamos estar sempre em tuas mãos, e que as tuas mãos poderosas nos use como uma luva cirúrgica para atender às necessidades da humanidade. Colocamos-nos em tuas mãos, leva-nos em paz para os nossos lares, e traga-nos amanhã para a honra e glória do teu nome, e para crescermos juntos como uma família em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja